Bom dia. Pronto. Primeiramente, eu queria pedir desculpa para vocês. Vocês percebem que eu não estou aparecendo na câmera, a gente está em casa, né? Então, o meu computador está com problema na câmera, mas estou aqui presente com vocês, tá? Só não estou visualmente aparecendo, mas nós vamos seguir o mesmo protocolo. A nossa aula está sendo gravada, vou pegar os slides de vocês, tá? Quando for segunda-feira, como amanhã é sábado, quando eu tiver na Examage, eu vou colocar na plataforma, tá bom? Eu não consigo colocar hoje porque demora muito, a gente não tem conseguido colocar de casa as aulas na plataforma, tá bom? Mas olhem só, eu vou começar primeiro fazendo uma introdução. Eu não sei se vocês duas acompanharam aquela outra aula gravada, mas o que é importante a gente falar? Nós estávamos comentando na última aula a respeito da saúde mental, né, que envolve a criança e o adolescente, tá? Qual é o critério mais importante que a gente comentou na aula passada e que a gente precisa relembrar hoje? É que, pessoal, existe uma teoria chamada teoria do estresse diáfise, que nada mais é do que a teoria que explica o adoecimento mental, tá? Como assim? Ela justifica que uma pessoa, para ela adoecer mentalmente, ela precisa de dois fatores muito importantes. O primeiro é o fator biológico e o segundo é o fator mental. Como assim? O fator biológico, ou desculpa, o outro fator social. O fator biológico está associado a, por exemplo, um problema no cérebro, né? Uma pancada muito forte que ele levou na cabeça, e essa pessoa pode ter um problema decorrente disso. E o problema social, tá? Ele é um problema relacionado a, por exemplo, os traumas que se vivem na sociedade, como a violência física, a violência sexual, entre outros. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui o slide e aí a gente vai dar continuidade. Vocês estão conseguindo ver? Eu até coloquei esse slide no grupo, professor. Perfeito. Mas esse slide que eu mandei na aula passada é o mesmo de hoje, mas só que a gente só está dando continuidade ao que a gente não viu, tá? Então, olhem só. Aqui a gente tem um conceito de personalidade. Eu pergunto para vocês o seguinte: vocês acham que a personalidade ela é algo que só os adultos possuem, ou vocês acham que as crianças já possuem personalidade? O que é que vocês acham? Eu acho que a criança também já possui personalidade. Também acho, professor. Pois é interessante a gente falar sobre isso, porque se a criança ela tem personalidade, será que ela tem preocupação? Será que ela tem estresse? Será que a gente pode achar que uma criança de 4 anos, por exemplo, ela tem estresse? Aí a gente para um pouco, pensa, né? E a verdade, gente, é que todo o ser humano, ele tem a sua estrutura de personalidade. Freud já nos falava que a formação da personalidade, ela ocorre principalmente, olha que coisa interessante, gente, ocorre principalmente dos 0 aos 2 anos de idade, no máximo dos 0 aos 3 anos de idade. É difícil a gente parar e pensar dessa forma, porque a personalidade nos acompanha o resto da vida. Então é complicado para mim, a Dilson, para a Carmen, para a Biane, pensar que muito do nosso comportamento de hoje em dia é um reflexo da nossa fase dos 0 aos 3 anos de idade. Mas a verdade é que a construção da personalidade nos dá todas as características do cotidiano humano, como ansiedade, felicidade, estresse, desejo, né? Tanto que Freud dizia que as crianças elas são adultos em miniatura,
tá? Ou seja, tem seus anseios, né? Que, claro, são diferentes do adulto. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas o que é que, por exemplo, estressa uma criança, professor? Não trabalha, não estuda, não tem boleto para pagar, não tem isso, não tem aquilo. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês. A criança, quando ela está tendo a exposição da dentição, né, quando o dente está nascendo, isso é um fator estressivo, estressante para ele. Quando ele está no desmame, isso também pode ser estressante para ele. Então, gente, são características que para nós não são importantes, né? Mas que para a criança é. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: vocês acham que nós devemos valorizar os fatores estressantes da criança? Ou será que isso é muito pequeno e a gente não deve dar valor? O que é que vocês acham? Devemos sim, professor. Gente, na verdade é que nós devemos sim dar valor. Por quê? Porque a gente encontra muitas crianças que não estão sabendo lidar com as decepções da vida. E a gente encontra criança que tenta o suicídio, criança que está com depressão, né? Então é muito complicado a gente olhar para uma criança ou até mesmo para outra pessoa e desvalorizar as preocupações e anseios que esse indivíduo tem. E isso é interessante, pessoal, porque nós temos muitos pais, e inclusive nós temos muitos profissionais da saúde que desvalorizam a saúde mental da criança. Tá? Acham que saúde para a criança é ela estar sem febre, ela estar dentro do peso correto, e não significa apenas isso, tá bom? E aí, tá bom. Nós temos um conjunto de traços específicos que formam a personalidade. Aí eu pergunto agora para Carmen e para a Biane. Gente, vocês acham que vocês têm características de comportamento parecidos com o pai e com a mãe de vocês ou não? Ou vocês acham que vocês são bem diferentes dos pais de vocês? Eu me acho bem parecida com a personalidade da minha mãe. Interessante. Eu também. Pois é. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que vocês pegaram essa característica de forma genética, ou seja, já nasceram com isso, ou vocês acham que vocês criaram isso vivendo com a mãe de vocês e vendo o comportamento dela? O que vocês acham? Eu acho que foi pela convivência. Pois é, né? E aí, olha só, vocês sabiam que essa pergunta, ela continua sendo, por parte, um segredo, né? Porque o que é que acontece? Muitos estudiosos dizem que essa característica comportamental, ela pode passar geneticamente. Olha que coisa interessante. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Como é que uma mulher, por exemplo, a mulher conheceu um rapaz e resolveram ter um filho. Tá bom. Quando esse garoto ou essa mocinha nasce, essa criança, ela dorme apoiando o queixo com a mão. Vocês sabem quem faz isso? O pai dela dorme com o queixo apoiado na mão. E eu te pergunto, quem foi que ensinou essa criança dentro do útero da mãe a dormir assim? Ninguém ensinou. Então, como é que ela nasceu realizando o mesmo comportamento do pai? Curioso, né? É uma coisa que nos chama muita atenção, mas isso é para mostrar, gente, que ainda existem traços de comportamento que são herdados e existem traços de comportamento que são adotados, tá? Então, é muito interessante a gente entender que a criança, ela olha para você que é mãe, ela olha para você que é pai, como um exemplo de comportamento, né? Não estou dizendo que ela vai seguir tudo o que você faz. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se uma criança nasce
em um contexto familiar onde o pai agride diariamente a mãe e os próprios filhos, será que com o tempo ela não vai acreditar que aquela situação ela é normal? Sim, vai, né? Será que, por exemplo, uma criança, quando nasce em um meio familiar amoroso, cuidadoso, respeitoso, será que ela vai olhar para um ato de violência e achar que aquilo é normal? Não, né? E o que é que isso significa? Significa dizer que a responsabilidade que os pais e os responsáveis têm sobre a adoção de comportamento da criança é muito importante. Porque muitas vezes as condutas dos pais vão definir essa criança, tá bom? Gente, vocês têm alguma pergunta, sim ou não? Não, professor. Não? Tá ok. Só passar aqui os slides. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, envolvendo a saúde mental, psiquiatria, psicologia, da examagem, mas vocês já ouviram falar nessas fases, que são as fases do desenvolvimento da personalidade? Nós temos a fase oral, anal e fálica, basicamente são essas três. Eu acho que em algum momento também vocês tenham ouvido falar sobre isso. Gente, essas fases elas são as fases do desenvolvimento da personalidade, como eu falei para vocês, né? Cada fase dessa, ela é caracterizada por uma forma de expressão da criança, tá? E cada vivência numa fase dessa pode gerar na criança um comportamento aleatório quando ele é adulto. Nós vamos ver isso agora. Então, olhem só. Vamos ver a primeira observação, né? Caso haja alguma crise no desenvolvimento em uma das fases, a criança poderá desenvolver um traço de personalidade. Tá, perfeito. Então, vamos ver primeiro a fase oral, tá? Gente, a fase oral, ela recebe esse nome porque é aquela fase onde a criança ela quer levar tudo à boca. Você já deve ter visto isso alguma vez, né? A criança quer colocar a mão na boca, ela pega um brinquedo, ela leva para a boca, ela pega o controle remoto de alguma coisa, quer levar para a boca. Ou seja, o reflexo, ele é todo oral. Essa fase, gente, ela vai até 1 ano de idade. É uma fase muito recente, né? 1 ano é um tempo muito pequeno, mas olha que coisa interessante. Esse pequeno tempo E, pode ser professor, responsável. Oi, pode falar. essa fase ela pode ser de 1 ano até próximos 2 anos, né? Pode. Ela vem, né? Ela começa assim, um pouco depois do nascimento e vai se estendendo até um pouco perto de 2 anos. Que é aquela fase onde o aleitamento materno exclusivo está presente, ou a complementação alimentar está entrando em cena, entendeu? E aí, gente, olhem só que coisa interessante. Nessa fase, é uma fase de muita dependência, né, da criança, principalmente com a mãe. Principalmente pela alimentação, pelo cuidado. A gente pensa que não, mas a criança ela se sente protegida nessa fase pela mãe e até mesmo pelo pai. Tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Nessa fase, a criança ela tem como reflexo de proteção o choro, né? Então, se ela está com fome, ela chora. Se ela está com dor, ela chora. Se ela está incomodada com algo, ela chora, né? Então, o choro é uma forma de atenção para a criança. Então, a criança, quando ela está lá no berço, que ela chora, ela espera o quê? Que a mãe vá lá acalentar, né? Olha, vem cá no meu colo e toma. É aquele paparico todo que a gente já sabe como é, né? E eu pergunto para vocês, e o que é que acontece com essa criança se ela chorar e a mãe não for atendê-la? E se ela chorar de novo e mesmo assim ninguém for lá para ajudá-la? Será que essa criança ela tem chance de desenvolver alguma coisa?
Gente, incrivelmente sim. Então, olha, a criança, ela chora, não aparece ninguém. Quando ela chora de novo, não aparece ninguém. Com o tempo, ela vai diminuir a frequência do choro. Porque ela entende que não adianta mais chorar, que ela não vai ser atendida. E isso, gente, olha que coisa curiosa. Pode criar, não é uma coisa 100% certa, né? Mas pode ocorrer. É a formação de um traço da personalidade chamada de personalidade astênica e esquizoide. Então, olha só que coisa interessante. Quando a gente fala na palavra astênica, a gente pensa logo em astenia. E astenia nos lembra fraqueza, não é verdade? E quando nós falamos esquizoide, a gente lembra de esquisito, não é verdade? E lembra também de esquizofrenia. O que é uma personalidade astênica? A personalidade astênica, gente, é aquela personalidade onde as pessoas elas falam assim, por exemplo, ai, na minha vida nada vai dar certo. Olha, porque eu não consigo nada. Ah, É porque uma, ninguém. Oi, pode falar. é uma pessoa deprimida, de baixo astral, né? Exatamente, é uma pessoa negativa, né? E olha que coisa interessante, a gente hoje conhece adultos, até colegas que são assim, e isso pode ter sido um reflexo lá do 1 ano de vida dele, né? Então a gente percebe o quanto é importante a gente valorizar a saúde mental da criança a partir do nascimento, tá? Outra coisa muito mais perigosa é o desenvolvimento da esquizofrenia, tá? Vocês já ouviram falar em esquizofrenia? A esquizofrenia, ela é uma doença crônica, assim como a depressão, né? O que é que significa dizer crônica? Vai acompanhar o ser humano, né? O resto da vida, ela não tem cura, né? A gente só consegue diminuir alguns comportamentos, né, de perigo desse paciente. Mas, gente, infelizmente, a gente talvez não se preocupe muito com isso, mas olha que coisa interessante. Talvez cuidar melhor das nossas crianças, principalmente no critério de saúde mental, pode reduzir futuramente e muito o número de portadores de esquizofrenia. Mas tá bom, vamos passar dessa fase oral e passar para a fase anal, né? Essa fase anal, ela tá ligada muito aos esfíncteres, né? A bexiga, ao reto, onde o momento, essa fase anal e fálica, é o momento onde a criança, por exemplo, não sei se vocês já viram isso, mas o menino, por exemplo, o menino já até lembra, a gente às vezes ou anda ou ainda não anda, a gente tira a fralda do menino, muita ele fica brincando com o pintinho. Ele fica lá pegando, mexendo para um lado para o outro, né? Então, isso é o início dessas fases, né? A fase anal, fálica, que estão associados também aos genitais. Perfeito. Aí, a gente entende o seguinte, vamos lá para essa fase anal, né, até os 2 anos. Olha o que está escrito lá. O prazer está ligado ao controle dos esfíncteres, né? E muitas vezes as alterações mentais causadas nessa fase vão gerar os transtornos obsessivos compulsivos, né? Que são os famosos toques. Sabe o que é que gera muito isso na criança, gente? É quando os pais criam um comportamento extremamente protetivo, né? Então, a proteção com a criança é importante, mas obsessão não é verdade? Então, olha só, tem pais que não, meu filho não vai pisar na areia da praia. Não, olha, meu filho não vai pisar na grama, porque é perigoso. Aí, quando o menino pisa num pedaço de plástico na rua, olha, tem que lavar o pé dele com que boa, passa isso e aquilo. Não existe pais assim, gente?
Claro que existe, né? E essa Professor, superproteção. Pode falar. lá em Curralinho, lá da minha casa, tem Sim. uma família lá que o primeiro neto foi assim. Não podia botar a criança assim para brincar no chão, porque o chão ele ia pegar coceira, ia pegar não sei o quê. Não andava descalço, não deixava sair. Até hoje, a maior chatice com os filhos, sabe? Tanto que é que eles têm uma Pois é. imunidade baixa. É. Aí é E a complicado, sabe? gente, pois é, e gente, olha, o fato da gente permitir isso ajuda a criança a aumentar a sensibilidade, perceber o meio que ele vive, criar imunidade. E as pessoas estão praticamente pegando os filhos e colocando dentro de uma bolha. Aí sabe o que tu percebe? O menino faz 3 anos, ele já está com o comportamento da mãe do pai. Tem que lavar a mão toda hora. Olha, eu caí, por favor, me ajuda, me leva para o hospital. Desculpa. Então a gente olha assim e talvez ache até engraçado quando é criança, mas eu já vi jovens que têm um transtorno obsessivo muito complicado, né? E o toque ele vai se tornando progressivo. Como assim progressivo? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram quando a gente sai de casa e às vezes a gente fala assim, égua, será que eu desliguei o fogo? Será que eu desliguei aquela torneira? Né? E aí muitas vezes a gente sai e tá na porta de casa e volta para ver, não é verdade? Égua, será que eu desliguei a luz e tudo? Aí tu desliga. A pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo muitas vezes volta, desliga e vai embora. Quando está na porta de casa, de novo ele pensa, será que realmente eu fiz isso? E volta. E ele repete isso umas 4 vezes às vezes. Né? Então a gente percebe que é um comportamento extremamente preocupado. Né? E é verdade, gente. Nós temos crianças que hoje são extremamente preocupadas com tudo, né? Vocês sabem, um outro exemplo que a gente tem nessa fase é quando os pais, né, desses 12 a 3 anos de idade, é quando os pais começam a expressar as suas preocupações para o filho. Por exemplo, o menino tem 3 anos de idade e aí o pai começa a falar, meu Deus, a gente não tem dinheiro para nada, olha, está muito complicado manter tudo. Vocês acham que não? Mas a criança ela está preocupada com vocês. Ela adota aquela preocupação para si. E isso está muito complicado. Isso representa uma preocupação muito grande. Tá bom? Bom, e aí a gente vai, por exemplo, para a fase fálica agora. Né? A fase fálica, a gente também está ligado aos genitais, né? E essa fase, a criança já está muito mais interagível, né? Em 3 anos, a criança já está conversando um pouco, ela já anda, já tem várias características. O que é que a gente precisa entender nessa fase? Tá? Essa fase, ela é uma fase complicada, porque assim, você já viu que alguns pais, às vezes, vão tomar banho e, bora com o filho, aí leva o filho para tomar banho e tudo mais. Na fase fálica, existe a formação da sexualidade também. Era o professor, mas com 3 anos de idade, a criança começa a desenvolver desejos sexuais. Gente, começa a sensibilidade sexual, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Tem crianças nessa fase que elas veem o pai e a mãe tendo relação sexual. Isso é uma coisa muito preocupante, né? Um outro exemplo que tem, você já viu aqueles parentes chatos que o menino tá lá com 3 anos, 4 anos, aí o parente fica falando assim, ei, cadê esse pintinho aí? Não sei o quê, tu já tem namorada? Fica fazendo brincadeiras de adulterização com a criança. Gente, isso é muito comum. É muito comum. Provavelmente vocês já viram isso acontecer muito por aí, né? A mesma coisa é a adulterização, né, desse jovem feita pelos próprios pais. Sabe como? Tem mãe que
vai arrumar a filha, às vezes de 3 anos, e fala o seguinte, ó, vamos passar um batonzinho, colocar uma bolsa. Bom que é que você pode arranjar até um namoradinho. Muita mãe, muito pai brincam com isso, né? E a gente fica assim, será que a gente deve fazer isso ou não deve fazer isso? A verdade é que a orientação da é que nós devíamos evitar essa antecipação, né, dessas fases da adulta, de namoro, relacionamento e tudo mais. Mas sabe o que acontece? Muitos desses jovens, dessas crianças, elas vão criar um bloqueio na relação, na atividade, por exemplo, sexual com adultos. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Aquele garotinho que ele cresceu com os tios falando, olha, tu tem que ser pegador, tu tem que ter muita namorada, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Ele cresce achando que a vida dele é isso, né? Ele não está, às vezes, muito preocupado em estudar e trabalhar, ele só acha que quanto mais mulher ele tiver, melhor para ele. E aí ele desenvolve um comportamento onde o que é válido para ele é a conquista e não o ato. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes vocês, eu acho que eu até dei esse exemplo, mas eu vou repetir. Muitas vezes na vida de vocês, principalmente vocês mulheres, né, a Carmen, a Biane, vocês vão encontrar alguns homens na vida de vocês que são chatos, né? Como assim chatos? São aqueles caras que vão ficar assim, por exemplo, no primeiro dia de aula te conhecem, fala, ô gata, né? Ei, me passa teu contato, não sei o quê. Tu, não quero. Até que o cara te vence pela chatice. Tá bom. Aí um dia tu tá conversando com ele pelo WhatsApp, ou até mesmo pelo Facebook, e ele fica, vamos um dia sair, vamos tomar um sorvete e tal. Aí tu fala, não. Até que tem um dia que tu tá com tanta raiva já, que tu fala, ó, deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Bora. Quero sair hoje, bora sexta-feira, bora logo. Aí o cara fala o que pra vocês? Olha, não, deixa eu te falar. Hoje eu não posso, mas eu vou ver um dia legal e a gente sabe. Sabe o que acontece? Esse cara some. Ele some. Tu nem entende. Tu fala, o que foi que aconteceu? O cara sumiu. E às vezes vocês até acham que ele arranjou uma outra mulher, né? Esse cara arranjou. Quando passa um mês, ele manda uma mensagem às vezes para vocês, escrito assim, oi sumida, quanto tempo? Não sei o que, tá até estranha, né? Olha, fulano apareceu de novo. Isso não acontece, gente? Claro que acontece. E olhem só que coisa Já interessante. aconteceu, já aconteceu Pois comigo. é. E o que é que isso acontece? Isso muitas vezes é um reflexo dessa fase, lá da fase fálica, né? E outra coisa, essas pessoas, elas às vezes precisam fazer um acompanhamento na terapia para poder melhorar esse comportamento. Então, gente, olha só, né? É complicado pensar que, por exemplo, hoje muita conduta machista na sociedade, ela pode estar relacionada a essa fase, tá? Então, a gente tem que ter cuidado, porque essa sociedade que nós temos, homem batendo na mulher, falando o que quer, fazendo o que quer, às vezes é o reflexo disso aqui, né? Porque nessa fase também é uma fase onde os pais adoram dizer, por exemplo, para os filhos que eles podem tudo. Ah, eu quero tal brinquedo, então toma. Ah, eu não quero comer hoje, então não come. Ah, eu quero comer isso, então come. E não é assim, né? Quando a criança é criada sem limites, aí você está numa situação bem complicada, né? Você está numa situação que, infelizmente, não vai ter muito sucesso. Tá bom? Alguma pergunta até aí? Não, é só para lembrar aquele vídeo que está circulando daquele homem que bateu na mulher lá na Bahia, você ouviu? Sim. Vi.
Aí eu estava lembrando disso agora, assim, eu falando sobre a questão da pessoa, né? Da personalidade da pessoa. Na infância, É, de bater nas pessoas na fase adulta. sim. E olha, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas ele tem, se eu não me engano, 20, né, processos, um negócio assim, de violência. Contra a Inclusive, própria mulher da família dele também, né? pois é, diz que ele manteve a mãe em cárcere privado. Então, é um cara... A verdade, gente, que isso é uma pessoa doente. Né? A gente, infelizmente, ele realmente precisa fazer algo, um tratamento, porque eu não sei como, gente, uma pessoa dessa, um homem desse, ele entende que isso é uma coisa, por exemplo, natural, sabe? Realmente isso é um comportamento doentio, né? Não tem... Felizmente, ele foi liberado, né? Porque não houve flagrante. Pois Aí, é. infelizmente, eu acho assim que deveria tomar uma posição, uma atitude com relação ao estado clínico dele, né? Não como pessoa, mas como paciente, eu acho assim. É verdade, mas infelizmente, né, a gente, por exemplo, quer falar de saúde, mas se a gente for falar, por exemplo, até do problema da justiça brasileira, aí a gente passa o dia inteiro falando sobre isso, né? Que para variar ainda tem esse grande problema. Também vai da vontade dele, né? Se querer se cuidar, se tratar. É verdade. Mas vamos continuar. Então, olhem só, olha que coisa interessante. Aqui tem uma imagem com uma frase no meio dizendo o seguinte: todas as minhas personalidades estão dizendo oi. Então, o que é que a gente olha na imagem? Tem um bonequinho do Garfield alegre, calmo, estressado, um pouco melancólico, um lado doido, né? Doido no bom sentido. Mas, gente, o que é importante a gente entender? Nós só temos uma personalidade, tá? Quando a gente tem mais de uma personalidade, isso é patológico, tá? Isso é doença. Mas, professor, e aí? O que, é que a gente entende com essa imagem? O que a gente entende com essa imagem, gente, é que nós somos formados por vários comportamentos. Mas a nossa personalidade ela é única. Por exemplo, eu sou a Dilson, você é a Carmen e você é a Biane. Por exemplo, eu não acho que a partir das 6 horas da tarde eu sou Antônio, por exemplo. Isso sim é ter uma outra personalidade, tá? Então, a gente não precisa se preocupar, por exemplo, quando você, hoje eu estou estressado, mas isso não é normal, né? Gente, claro que é. Se estressar é normal, faz parte do cotidiano, né? Ter frustração na vida é normal. Porque eu não consegui tal coisa. Tudo bem, vamos lá tentar de novo, ou vamos seguir um outro raciocínio, né? Porque, gente, eu pergunto para vocês o seguinte: se vocês vão, por exemplo, uma entrevista de emprego de uma vaga muito boa e vocês não conseguem essa vaga, o que é que você vai parar a sua vida por causa disso? Não. Você precisa seguir em frente, né? E essa conversa que eu tenho com vocês é um discurso que, por exemplo, quando vocês forem alguma vez algum psicólogo ou conhecer algum psicólogo, é a teoria de tudo. É poder seguir em frente e dar continuidade à vida, mesmo com as decepções ou alegrias, tá bom? E a gente já respondeu essa pergunta, né? Podemos ter várias personalidades? A resposta é não. Nós podemos ter, né, uma personalidade e mascarar ela de vez em quando. Quando nós desenvolvemos mais de uma personalidade, isso já é patológico, é doença, tá bom? Bom, outra coisa importante é também um modelo estrutural da personalidade. O que é que significa modelo estrutural da personalidade? Né? Significa dizer que nós temos uma estrutura que forma a personalidade de todos nós. Né?
que é o que nós chamamos de id, ego e superego. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sim. Sim, professor. Perfeito. Então, olha só. A gente escuta falar sobre isso muitas vezes em saúde mental, né, na psiquiatria e tudo mais. E o que é que a gente precisa dizer sobre isso? Primeira coisa, o que é o id? O id, gente, é a nossa parte instintiva. Quando nós nascemos, o id é praticamente, né, toda a nossa personalidade. Porque a gente está com fome, chora, né? Quer tal coisa, chora. Ou seja, né, é ligada pelo instinto. Hoje, se a gente quer alguma coisa e não consegue, a gente não vai chorar. Não é mesmo? A gente vai lidar como um adulto e tudo mais. Tá, perfeito. E aí, qual é o grande problema, né, que envolve o id? É o seguinte, nós vamos entender aqui. Quando a gente encontra a criança e a criança ela fala para você assim, pai, mãe, eu não quero ir para a escola hoje. E a mãe e o pai falam, tudo bem, você não vai. Tá. Aí ele chega, pai, mãe, hoje eu não quero comer feijão, eu vou comer biscoito. Tá bom, então você vai comer biscoito, né? Você está fazendo o quê? Você está mostrando para a criança que toda a parte instintiva dela, ou seja, os suas pulsões, né, os seus prazeres, eles podem ser, né, realizados. Ah, quero isso, quero aquilo. Tá bom, pode fazer, pode ter. E aí, gente, olha que coisa complicada. Esse indivíduo, ele não vai criar as estruturas da personalidade que vão equilibrar o id, né? E, professor, quais são os exemplos que a gente tem dessas pessoas que não desenvolvem, por exemplo, o ego e o superego como a gente gostaria? Vou dar um exemplo para vocês. Teve um caso, eu não sei se vocês viram, eu passei no Facebook, eu acho que mês passado, de um cara que ele era mister, né? Ganhou um concurso de beleza em Santa Catarina, parece. E ele foi falar com uma mulher no Facebook e falou que queria encontrar com ela, que queria ter relação com ela. E ela disse, tu tá doido, eu não quero. E ele ficou espantado e disse assim, como é que tu não queres? Eu sou mister Santa Catarina, todo mundo quer ficar comigo, como é que tu não quer? Né? Então, ou seja, é uma soberba criada, principalmente em pessoas que acham que podem fazer tudo, que têm direito a tudo, né? Ou seja, tem mães, às vezes, pais, que infelizmente falam assim, meu filho é muito mal criado comigo, meu filho, ele me maltrata muito com as palavras que ele usa. E é triste falar isso, gente, mas os pais ainda têm uma responsabilidade muito grande sobre isso, sabia? Então, por exemplo, tem criança, e eu já vi isso, gente. Tem criança que às vezes eu vejo no shopping, quer ir brincar. A mãe diz: não, você não vai brincar. Eu já vi criança batendo no pai e na mãe. E fica revoltado, chora, dá um tapa na mãe, no pai. E, gente, na minha opinião, isso é uma coisa incompreensível, tá? Isso é uma coisa abominável que eu nunca vou ver como algo normal, entendeu? Não sei vocês, eu vejo de fora, tá? Então, falamos que o id é a parte instintiva, né? E vamos ver o ego e o superego. O ego e o superego, gente, eles vão equilibrar os nossos instintos, né? Eles são formados pelos valores da sociedade, né? Então, por exemplo, poxa, hoje em Belém está muito calor. Será que eu posso ir para a rua só de cueca? Não, né? Isso não é correto. A gente sabe que na sociedade a gente usa roupa, não é verdade? Agora eu pergunto para você, se eu estivesse numa tribo indígena, né, será que eu ia fazer mal eu andar só de cueca ou só de tanga? Não, porque
é um valor social deles, né? Então, a sociedade ela vai nos permitir nivelar, né, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Aí vamos dar um exemplo, né? Se agora eu falasse para a Carmen e para a Biane assim, meninas, eu vou pagar uma passagem para vocês irem lá para a Arábia Saudita, para conhecer Dubai. Pô, Dubai é bacana, né? Aí eu pergunto para vocês sabem que roupa vocês vão levar para lá? Sim ou não? Uma Não, burca. Pois é, né? Vocês iam falar assim, mas será que eu levo biquíni? Será que eu levo um maiô? Eu não sei se as mulheres usam biquíni lá, se usam maiô. Será que eu posso usar camisa de alça? Ou seja, vocês iam estar preocupadas com o quê? Com os valores que existem naquele local, né? E isso é importante, né? Para vocês se adaptarem, para vocês não necessariamente serem, não, eu quero isso, vou fazer dessa forma. Isso é muito importante, gente. Valorizar o meio que a gente está inserido ajuda o indivíduo a crescer socialmente e individualmente. Sabe por quê? Quando a gente repassa para as pessoas os valores de, olha, vamos estudar para tentar construir uma vida melhor, porque realmente, gente, hoje a única forma honesta que se tem de ganhar dinheiro é estudando e trabalhando, né? Ah, mas eu quero ficar deitado o dia inteiro. Então fica, né? Infelizmente, muitas pessoas, até colegas de vocês, são movidos pelo IT. Ó, eu não quero assistir aula, eu não vou. Depois eu dou um jeito de passar e dou um jeito de passar. Mas não esqueça uma coisa. Todo comportamento que nós temos, ele vai refletir uma consequência em algum momento da vida. Ou oportunidades de emprego melhores, ou oportunidades piores, ou outras coisas quaisquer. Tá bom? Vamos passar aqui. Aqui é só para a gente falar, né? Isso daí não é nada demais. E olha só, gente, olha que coisa interessante. A gente tem aqui um iceberg, né? Um pequeno pedaço para fora. E esse pedaço que aparece para os outros é numa grande parte o ego e numa outra parte o superego. Então, o id, que é aquela parte instintiva, ela muitas vezes não está visível para as outras pessoas. Não é verdade? Ó, vou dar um exemplo aqui. Carne, tu nunca teve vontade de dar um soco na cara de alguém, mas logicamente não fez isso? já tive vontade de dar. Ah, então esse exemplo não vale para ti, ó. E tu, Biane, já sentiu vontade de dar um soco em alguém? Não deu? Já e não dei. Pois é, então tá bom, dá para usar esse exemplo, então. E aí o que é que acontece? Você estava com seu id escondido, né? Instintivamente queria dar um soco em alguém e não fez isso, né? Então a gente percebe que grande parte dos nossos instintos, eles estão escondidos, eles estão guardados, tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos passar por isso, que ainda não está. Olha isso. E aí, a gente pensa um pouco sobre a teoria psicanalista dos transtornos mentais, né? E aí, a partir daí, a gente pergunta o que é um transtorno mental, né? Ele é um distúrbio caracterizado por anormalidade, sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica ou mental. Gente, se a gente fosse pensar agora, né, em todos os motivos que podem levar uma criança e um adolescente a um transtorno mental, o que é que a gente poderia falar? Vou dar um exemplo aqui. A violência, né, dentro de casa, a violência física,
a violência mental, o convívio em um ambiente familiar, né, que apresenta, por exemplo, vício em álcool e drogas, deixa eu ver, a fragilidade emotiva que envolve o mesmo, né? Por exemplo, a criança não tem com quem conversar, a criança não tem com quem brincar, a criança é muito sozinha, né? Tanto, pessoal, que muitos psicólogos, eles afirmam que é muito importante, às vezes, o casal ter, no mínimo, 2 filhos, sabia? Né? Que um consegue interagir com o outro e tem alguns psicólogos que já dizem que o importante seria um casal ter, no mínimo, 3 filhos. Vocês já pensaram nisso? Porque 3 filhos, você não limita um ao outro. Né? Então, um, às vezes, não quer estar com o outro, vai procurar o outro, e assim por si só. Mas, gente, são apenas, né, suposições. Vocês podem ter quantos filhos vocês quiserem. Se não quiserem ter nenhum, tenham. Se vocês quiserem ter só um, tenham. Tá? Não necessariamente é preciso ter 3 para ser feliz. Tá bom? Tu já tem quantos, Carmen? Um casal. Tá bom, então. Olha, gente, falando aí sobre transtornos mentais, vamos falar de alguns muito famosos, né? Que a gente encontra na sociedade, não só em adultos, né, mas também em adolescentes, pode existir também na fase infantil, mas são os mais famosos que nós conhecemos. O primeiro deles é a neurose. O que é a neurose? A neurose, ela é uma tensão excessiva ou prolongada de um conflito persistente, tá? O que é que significa dizer isso? A neurose, ela é uma preocupação excessiva com alguma coisa. Qual é o exemplo que a gente tem aqui? A Carminha do Tufão. Vocês viram essa novela? Avenida Brasil? Sim, Tu viu, sim. Biane? Pois é, todo mundo viu, né? Então vocês lembram que a Carminha tinha aquela preocupação com a Rita, né? A Rita, eu acho o nome dela. Meu Deus, olha, a Rita, vai acontecer isso e a Rita quer acabar com a minha vida. Ou seja, isso é uma neurose, uma preocupação excessiva. Na criança, gente, isso cresce quando ela vê os pais, muitas vezes, preocupados com algum elemento. E nos adultos, isso é muito mais preocupante, né? Porque o adulto ele tem uma probabilidade de hipervalorizar situações que não devem ser hipervalorizadas, né? Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem homens e mulheres que falam assim: eu quando tiver 25 anos, eu já quero ser mãe ou ser pai. Aí tu fez aniversário e fez 25 anos. Ai meu Deus, eu ainda não tenho ninguém, eu preciso logo arranjar alguém, porque eu preciso engravidar, porque eu disse que com 25 anos eu precisava ser pai, precisava ser mãe. Ou seja, uma preocupação excessiva por algo desnecessário. Tá bom? Outro exemplo é a ansiedade. Gente, ansiedade é uma coisa que está tomando conta das pessoas hoje em dia na sociedade. Né? Dificilmente a gente convive em um ambiente onde a gente não conhece alguém ou algum familiar que nunca sofreu de ansiedade. Né? A ansiedade, ela altera o comportamento. E olha que coisa interessante, a ansiedade, ela pode tomar proporções sistêmicas no nosso organismo. O que significa dizer proporções sistêmicas? Né? Significa dizer que em uma crise de ansiedade, uma pessoa pode infartar. Olha que coisa interessante. Numa crise de ansiedade, uma pessoa pode passar por um problema respiratório.
Então, isso nos mostra que a ansiedade ainda é algo que nos preocupa muito, né? Ah, professor, vou fazer uma Professor, prova. Oi, pode falar. eu tenho isso. Pois Se, é. tipo, essas coisas que você colocou aí, palpitações, apneia, quando eu estou muito ansiosa com Uhum. algo que eu quero fazer, que assim, não sei se vai dar certo, aquela coisa, eu fico, eu não durmo, eu fico naquela angústia, aí devido a isso, eu já desenvolvi até gastrite nervosa, sabe? Quando eu começo a me sentir ansiosa, eu começo a passar mal do estômago. Pois é, Carmen. Aí, por exemplo, é importante falar sobre isso porque a ansiedade, ela vai acompanhar o indivíduo. Se você não fizer nada, né, para modificar isso, infelizmente você vai vivenciar muitos episódios, né? Então, a ansiedade, às vezes, ela é tratada com terapia, com medicação, com coisas que podem quebrar a ansiedade. Por exemplo, tem gente que fala, bom, eu comecei a fazer uma aula de pintura. Isso me ajudou na ansiedade. Ó, eu comecei a fazer aula de dança. Isso me ajudou na ansiedade, né? Mas para isso acontecer, você precisa entender muito isso. Por exemplo, eu, Carmen, passo por muito processo de ansiedade porque eu sempre fiquei muito preocupada com tudo, que não dê certo. Então vamos trabalhar isso, né? Não, eu fico muito ansiosa porque eu quero logo fazer isso. Então tem que trabalhar essa coisa de querer fazer tudo muito rápido. Eu Então, comecei a perceber pode que eu comecei a desenvolver isso depois que a minha mãe faleceu, sabe? Aquela coisa, entender. aquela falta de querer conversar com ela, aquilo, às vezes, tem horas assim até que eu esqueço que ela não está mais. E aí Entende? tem coisas que eu digo, eu preciso, assim, se eu penso assim, questão de, como se fosse um relâmpago. Eu penso e dizer assim, poxa, eu Sim. tenho que falar com a minha mãe, mas no mesmo instante eu lembro que ela não está mais. Isso já vai fazer 4 anos, sabe? Uhum. E tem quanto tempo? 4? Sim, Pois é, Carmen, isso daí também talvez seja uma coisa que dê para trabalhar, que é o seguinte. Muitas vezes a gente precisa vivenciar, né, o luto. O que é que significa vivenciar o luto? É entender o processo do que aconteceu. Por exemplo, você tem boas recordações da sua mãe? sim, tenho. Pois é, isso já é uma coisa extremamente importante para te ajudar a superar isso. Porque eu digo assim, gente, quando a gente está na escola, a gente entende que o ser humano ele nasce, reproduz e morre. E falar em morte ainda é uma coisa que nos sabe depois. Será que a morte é curiosa porque também ela causa um afastamento físico, né? Mas ela não causa um afastamento sentimental. O carinho, o amor que você tem, que você criou pela sua mãe, ele é superior a tudo, né? Nos ajudam a enfrentar os momentos difíceis, né? Então, por exemplo, vivi ao lado da minha mãe, vivi, tinha uma relação boa com a minha mãe, tive, pude ajudar ela de muitas formas, pude. Mas eu não estava presente na hora que aconteceu do lado. Gente, provavelmente, com quase toda certeza, não foi aquela simples ausência que vai descaracterizar o seu amor por aquele ente, né? E a gente, quando percebe que foi muito boa a vida que você pôde ter lá daquela pessoa, você deixa um pouco de lado essa preocupação. Bom, conversava muito com a minha mãe, conversava. Isso eu vou sentir saudade, vou, mas eu posso procurar outras coisas que, claro, nunca vou substituir,
acho que podem me ajudar. Ah, porque eu adoro conversar. Então vai conversar, né? Ah, vou conversar com um amigo, com outro familiar. Vou ver se eu consigo juntar minhas irmãs no final de semana e fazer um almoço. Vou ver se eu consigo juntar meus filhos. Então a gente precisa procurar meios de tentar enfrentar isso, tá bom? Tá bom. Obrigada. Nada. Olha, outra coisa importante também nessa fase, as fobias. E ó, gente, tem muita fobia que é medo relacionado à infância. Por exemplo, se eu fosse perguntar para Carmen e para Bianca, vocês têm medo do quê, gente? Vocês têm medo de barata? Não, tem medo de altura. Eu Vocês não também, têm, de altura. vocês não têm medo de nenhum bicho? Aranha, né? Acho que Aranha, nem é cobra. medo de bicho, é nojo mesmo. Olha, gente, eu vou contar um exemplo para vocês. A minha irmã, quando era criança, eu tenho hoje 30 anos e a minha irmã tem 24. Né? Então, a nossa diferença é de 6 anos. Então, eu me lembro que quando era criança, perto da minha casa tinha um espetinho desses de churrasco, né? E tinha também um cara que fazia sanduíche. Meu pai um dia saiu, eu tinha acho que uns 16 anos e a minha irmã tinha 10 anos. E aí ele deixou um dinheiro para mim e falou assim, ó, você vai comprar um lanche para você e para sua irmã. Eu falei, tá bom. Eu queria comer sanduíche e a minha irmã queria comprar churrasco. E eu falei assim para ela, eu não vou comprar churrasco, eu vou comprar sanduíche. Ela, não, então me dá minha parte do dinheiro que eu vou sozinha comprar o meu. Eu falei, Carol, não vai, tu é criança demais, não vai, não vai. E do lado de casa a gente tinha um terreno baldio. Ela brigou, pegou o dinheiro da minha mãe e falou, eu vou. Aí tá bom, ela levantou, saiu de casa e foi atrás dela. Quando ela chegou na frente do terreno baldio, gente, um sapo pulou no pé dela, né? Gente, olha, um sapo assim do tamanho de um gato quase, juro pra vocês. Pulou no pé dela. E, gente, ela se desesperou com aquele sapo no pé dela. E ele ainda ficou um pouco atracado, sabe? Gente, ela tem 24 anos e ela tem um pavor de sapos, de seja o que for. Só para vocês terem ideia, quando a gente vai para uma casa de campo, quando a gente vai para Salinas, por exemplo, que a gente chega no estacionamento do prédio, a gente tem que descer e olhar se não tem lá por perto nenhuma gênia, nenhum sapo. Porque ela não sai do carro porque ela fica com medo. Então, o que é que isso significa dizer? Que muitas fobias elas estão relacionadas por causa de algum trauma, né? Então, por exemplo, Aqui em casa, pode aqui falar. em casa, a minha irmã, ela é extremamente, ela tem fobia a barata. Por mais que ela veja barata distante, assim, se ela vê pelo menos a anteninha mexendo, parece que quer dar um negócio nela, ela fica desesperada, ela não entra no quarto, ela não pensa no desespero. E isso passou para a filha já passou para a neta. Aí as três, quando vê barata, assim, é um desespero total. A gente pensa até que está pegando fogo ou acontecendo alguma coisa na casa, mas é para barata. Pois é, gente, mas ó, tipo assim, é normal a gente ter alguns medos, né? Ah, fulano tem medo de rato, fulano tem medo de não sei o quê. Mas quando a gente está falando de fobia, nós estamos falando de um transtorno, né? Por exemplo, a pessoa desmaia quando vê uma cobra. Ah, a pessoa tem isso. Aí isso precisa ser tratado, tá? E, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Alguns comportamentos de mãe e pai estão causando isso, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma prima que, quando era criança, tudo o que ela queria fazer, a mãe falava assim: olha, não vai para aí, senão vai sair um bicho daí de trás da geladeira e vai te pegar. Aí a criança fazia isso aqui: olha, não faz isso, senão vai cair um bicho na tua cabeça e vai te pegar. Gente, ela virou uma pessoa extremamente medrosa. Tu falava assim: olha lá, vem a formiga. Ela saía correndo comigo.
Quem foi que criou isso? A mãe. Aí depois a mãe e o pai falam, o que foi que aconteceu? Por que essa criança é assim? E a resposta está aí, né? Infelizmente é uma coisa relacionada ao próprio comportamento dos pais. Vamos continuar. Olhem só, gente, uma outra coisa interessante, né? Os transtornos de obsessão e compulsão. Se eu perguntasse para vocês o seguinte, gente, vocês se acham pessoas obsessivas, sim ou não? Depende. Eu já ia falar isso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já tentaram alguma vez na vida de vocês fazer dieta? Sim. Sim. Ó, vou dar um exemplo. Dieta? Dieta para tentar Eu emagrecer. não preciso, professor, porque eu como e não engordo. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que acorda e fala, bom, vou começar minha dieta. Hoje eu vou comer aqui um ovo cozido no café da manhã e uma fruta. Ótimo. Vou lanchar aqui, tá meu negócio assim. Na hora do almoço vou comer uma batata doce, um frango desfiado. À tarde vou comer uma tapioca. Ou à noite vou tomar uma sopa. Olha, tô na dieta perfeita. Aí tu deita à noite, né? Fala, tomei minha sopa agora, olha que dia maravilhoso, tá bom. Quando dá 11 horas da noite, te dá uma fome tão absurda, que tu come tudo que tu encontra na tua frente. Que nem a imagem dessa mulher aí, ó. Tem pão, bombom, biscoito, sorvete, tudo na frente dela. Ou seja, é um comportamento que vai se opor à tua consciência, né? Então tem gente, pessoal, que desenvolve esse transtorno obsessivo como um método de fuga. Como assim de fuga? Ó, tem pessoas que são violentadas sexualmente, são violentadas fisicamente, encontram na comida uma forma de prazer, de fuga. Então, toda vez que passa por um exemplo de violência, precisa comer exageradamente. Tanto que, se vocês forem avaliar, muitas pessoas que vivem aquela obesidade severa, né, ou seja, estão acima dos 180 quilos, dos 200 quilos, eu fui abandonado pelos meus pais, eu sofri violência sexual, eu sofri violência física quando era criança, né? Ou seja, é um reflexo, muitas vezes, comportamental. Outro tipo é a compulsão. O que é compulsão? Nada mais é do que os impulsos que levam à ação. Vou dar um exemplo para vocês. Pessoal, tem gente que não consegue, olha a palavra que eu estou usando com vocês, gente que não consegue ir ao shopping sem comprar alguma coisa. Vocês são assim? Ou vocês conseguem ir ao shopping sem gastar dinheiro? Sim. Sim, Pois é. professor. Tem gente que tem que pelo menos comprar uma casquinha, né, lá na McDonald's. Vou tomar um sorvetinho, vou comprar uma roupinha, alguma coisa do tipo. O problema não é esse, gente. O problema é que a compulsão, ela é, por exemplo, assim. Não estou fazendo nada. Aí tu não tá fazendo nada, tu nem precisa de nada. Aí tu fala assim, eu sabe de uma coisa? Vou no shopping comprar um bando de roupa. Aí tu vai lá e sai que nem essa mulher da foto, cheio de sacola, né? Então, essa compulsão é um impulso imediato. E isso é perigoso, sabe por quê? Porque, olha, por exemplo, a mulher tá lá na casa dela, o homem tá lá na casa dela. E eu tô desconfiado que o meu marido tá me traindo. Tô desconfiada que a minha esposa tá me traindo. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar um pedaço de pau, vou lá no trabalho dele ou dela e vou dar uma paulada na cabeça dele. Isso é um comportamento impulsivo, preocupante, né? Porque você está dando maior valor
para aquele impulso do momento. Você não procura ver se aquilo é verdade, né? Você não procura fazer algo mais pensado. Isso acontece na infância? Claro que acontece, gente. A obsessão é um exemplo muito famoso, sabe por quê? Olha só, a criança, ela, por exemplo, ela vai para a escola, né, todo dia. Ela começa a determinar o que ela quer comer na escola. Então, pai, eu quero dinheiro porque eu quero comer um sanduíche, hoje uma pizza e tomar uma coca. Aí o pai dá, né? Então a criança começa a andar, né? Não, eu só quero comer isso agora, eu sempre quero fazer isso. Ela vai se tornando obcecada por aquilo. Videogame é um exemplo. Não existem hoje aí pessoas, garotos principalmente, que querem passar horas e horas, não querem dormir por causa do videogame. E aí, quando a mãe desliga, quando a mãe tira o videogame do quarto por castigo, o menino só falta quebrar a casa, né? A gente vê muito caso desse na televisão. O garoto tem um transtorno, que é até dar porrada nos pais porque tiraram o videogame dele. Isso, infelizmente, é um comportamento obsessivo, tá? A compulsão também, né? Criança, às vezes, grande, gente, quase um adolescente, o pai diz assim, ó, isso acontece com a gente, né? Isso faz parte. Mãe, eu quero ir para tal lugar. Tu não vai. Mas os meus amigos vão. Mas tu não é todo mundo, né? Isso todo mundo passou. Eu passei, vocês passaram por isso, né? Agora, uma coisa é, por exemplo, mãe, eu quero ir, tu não vai. Aí o garoto vai lá pro quarto dele, pega uma lâmina de bisturi, uma lâmina de estilete e faz um corte no braço. Toda vez que ele está irritado, ele faz um corte no braço. Ou ele dá com a cabeça na parede, né? Isso sim é um comportamento doentio, tá bom? Bom, gente, e nós temos um último comportamento, que ele é um comportamento muito mais perigoso, gente, porque quando a gente fala da psicose, nós estamos falando de uma desestruturação da personalidade, tá? Ou seja, nós vamos ter uma alteração do juízo de realidade. O que é o juízo de realidade? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, Biane, tu tá sozinha na tua casa ou teus familiares estão aí contigo? Estão aqui. Pois é. Agora, se tu estivesse sozinha na tua casa e a gente estivesse com a câmera ligada, eu falasse assim pra ti, olha, Biane, eu vi uma pessoa aí atrás de ti. Tu ia ficar com medo? Eu ia sair daqui. E aí eu te pergunto o seguinte, tu ia ficar com medo ou tu ia pensar assim, ó, esse professor Adilson, acho que é doido, tá vendo coisa, né? Então, a psicose, ela desestrutura a personalidade a um ponto do que o que a gente vê, a gente acredita que é real, né? Como as alucinações, fantasias, os delírios, né? E isso, gente, infelizmente leva as pessoas à esquizofrenia, tá bom? E aí isso é muito difícil porque eu pergunto para vocês assim, gente, vocês acham que toda pessoa esquizofrênica ela é perigosa? Vocês acham que sim ou que não? Acho que não. Na verdade, nem todo esquizofrênico ele é perigoso, né? Então, nem todo portador de transtorno mental ele é perigoso, ele é inválido. Não existe isso, tá? O que nós precisamos entender é que quando o indivíduo, seja ele criança ou adulto, apresenta um transtorno mental, quanto mais rápido houver a intervenção desse indivíduo, né, maior são as chances dele superar aquele problema ou não, tá bom? Então, por que eu digo isso para vocês? Eu até comentei isso na primeira aula, é que, gente, tem muito pai e mãe que tem uma dificuldade de querer ver
filho tem algum problema. Então, às vezes, o filho tem um problema comportamental. Aí a mãe vai e fala, não, é porque é criança ainda, por isso que não fala. Não, é porque ele ainda está com 5 anos, quando amadurecer vai mudar. Aí sabe o que acontece, gente? Essa criança vira um adolescente. Aí quando tem 15 anos de idade, os pais começam a eu acho que ele tem alguma coisa. E aí você que poderia estar lá com 2 anos de idade já ajudando o teu filho, quando está com 15 anos é muito difícil você consertar os comportamentos. Então os pais precisam ter um maior poder de interpretação, gente. Uma maior capacidade de avaliar os filhos e saber, precisa mudar isso, vamos ver, procurar um psicoterapeuta, né, um fonoaudiólogo, para poder fazer isso, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Não, professor. Não, professor. Tá, perfeito. Então, olha só, aqui nós temos um exemplo, né? A psicopatia. Gente, a psicopatia é uma falta de estruturação de determinadas dimensões da personalidade, né? Então, é uma falha na própria construção, né, da personalidade. E o psicopata, ele é aquele incapaz de se envolver emocionalmente. O que é que significa dizer isso, gente? Olha só. Não pensem que o psicopata ele é apenas aquele que mata. Não é isso. Psicopata é aquele que tem um comportamento de uma desestrutural da personalidade. Por exemplo, eu gosto, um exemplo, eu gosto de invadir a casa das pessoas, né, enquanto elas estão dormindo, e eu quero ver elas dormindo. Professor, esse cara é doido. Não, ele é doido, ele é um psicopata. Ele tem uma falta da estruturação. Então, a psicopatia não significa dizer que o cara é um assassino. Significa dizer que ele tem, né, uma alteração em alguma dimensão da personalidade. Tá? Tanto, gente, que a esquizofrenia ela é caracterizada como uma psicopatia. Né? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, olha ali embaixo, o cara que pulou de baixo, que todo mundo conhece. Olha ali, professor Adilson, todo mundo educado, professor, mas de noite eu sou um serial killer, por exemplo. Isso é uma psicopatia. Né? Ali no Professor, segundo. Oi, diga. já desse aconteceu um negócio assim estranho, sabe? Eu fui, tava esperando uma amiga ali na parada, aí era assim, horário de quase meio-dia. Aí não tinha quase ninguém. Aí vinha um homem falando na rua, conversando, falando assim, pregando a palavra, não sei o quê, e falava algumas coisas. Aí eu fiquei olhando para pro jeito dele, depois ele parou lá do outro lado da rua, ficou me olhando e disse assim, antes eu não podia ver uma mulher, porque se eu visse uma mulher, eu agredia, eu queria logo fazer sexo com ela. Sabe, aquilo me deu medo. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. O pessoal que estava perto tinha pego o Kombi, tinha ido embora, ficou só eu na parada. Eu disse, meu Deus do céu, o senhor não vai querer. Aí ele ficou um tempão lá me olhando, um tempão. Aí, Sim. como veio o pessoal, ele queria atravessar para onde eu estava. Como veio um pessoal por trás, que varou numa ruazinha por trás, aí ele pegou, seguiu a viagem, aí ele começou a dizer, eu não podia ver mulher, eu não podia ver mulher. Aí eu disse, meu Deus do céu. Fiquei demais com Pois medo. é. E sabe o que é o pior disso tudo, gente? É porque a gente olha para uma pessoa, a gente não tem como dizer se ela tem psicopatia ou não. Né? Não pensem vocês que essas pessoas têm uma cara que diz, o cara é psicopata. Não existe isso. Né? Então, isso é uma coisa interessante para a gente falar, porque alguns psicólogos, né, afirmam que a psicopatia ela necessariamente é uma característica da fase adulta. Mas outros já dizem que crianças e adolescentes conseguem desenvolver a psicopatia. Sabe um exemplo que se tem disso? Excesso
de mentira. A criança, às vezes, desenvolve isso. Ela mente sobre tudo, compulsivamente, né? E isso é um problema que precisa ser resolvido, tá bom? Bom, gente, aqui são outras classificações que nós temos, né? Transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, transtornos de humor. Então, são transtornos que naturalmente nós vamos ver, né, na sociedade, ou na fase adulta ou na fase infantil. Vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci um garotinho que tinha um transtorno de ansiedade, que era assim: tudo que deixava ele ansioso, ele tinha vontade de vomitar. Aí tu falava assim: olha, hoje é sexta-feira, à tarde a gente vai lá no shopping, dar uma volta. Aí ficava: que horas a gente vai? Eu já vou separar minha roupa? Eu posso levar um brinquedo? A gente vai levar mais alguém com a gente? Mas só nós dois? Isso é um transtorno de ansiedade, gente. Né? E aí ele ficava ansioso e queria vomitar toda hora. Às vezes acontece isso com a gente, né? A gente não fica ansioso e fica um pouco nauseado. Só que nem ele era mais, né, infelizmente, patológico. Transtornos de personalidade são os mais graves, né? Como as psicopatias. E os outros são os transtornos de humor. Vou dar um exemplo para vocês de exemplo de transtorno de humor. A bipolaridade. Vocês já ouviram falar em bipolaridade? Transtorno bipolar? Sim. O transtorno bipolar é quando o indivíduo alterna entre a fase, né, de mania, de tristeza e alegria com muita facilidade. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje é sexta-feira, amanhã vocês podem dormir até tarde, logo vocês acordam super felizes. Aí vou fazer, sabe o que? Um almoço especial. Vou fazer um churrasco e uma feijoada. Aí tu fez tudo, quando tudo está preparado, te dá uma tristeza sem explicação. Aí tu fica tão triste que tu até joga fora o almoço que tu fez. Não passou minha alegria. É quando dá 6 horas da tarde. Eu tô feliz de volta. Vou lá pro shopping, vou comprar um ano de roupa. Tu compra. No outro dia, quando tu acorda, tu não quer mais aquela roupa. Gente, isso é um transtorno bipolar, tá? Isso é um transtorno de humor. Você alterna muito fácil entre, por exemplo, entre um momento de felicidade e um momento de tristeza. Agora é importante a gente falar, pessoal, que, por exemplo, tem gente que fala assim: professor, mas hoje eu acordei triste, outro dia eu melhorei. Isso é um transtorno de humor? Não, gente, isso é natural. Todos nós ficamos tristes e felizes. Não é verdade? Isso faz parte da nossa convivência. Agora, quando isso altera toda a nossa concepção, né? Quando isso altera toda a nossa forma de viver, aí sim, gente. Aí isso é uma doença. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta até aí? Acho que não, né? Não, professor. Tá, aqui são algumas características e eu vou só pontuar uma coisa que eu acho importante falar para vocês, que é o seguinte: aqui no transtorno de ansiedade, se a gente olhar lá para o último, está escrito síndrome de burnout, ou síndrome de burnout, como se chama. Essa síndrome é conhecida como síndrome de esgotamento profissional. É a síndrome que mais atinge enfermeiros hoje no mundo todo, inclusive no Brasil. Tá? Então, nessa época de pandemia, foi um dos maiores motivos de afastamento profissional no Brasil. A síndrome de Burnout. Nunca esqueçam disso, tá? É uma das síndromes que mais atinge a enfermagem hoje no mundo todo, somente no Brasil. Transtorno de personalidade, quais são os mais? Paranoia, esquizofrenia, comportamento antissocial, principalmente pela criação de fantasias, comportamento impulsivo,
comportamento egocêntrico, né? Então, gente, isso aqui são alguns exemplos de comportamento de pessoas que têm transtorno de personalidade, eles costumam, né, apresentar. Vocês já viram aquelas pessoas, estou falando patologicamente, aquelas pessoas que desconfiam de tudo, de todos, aquela paranoia obsessiva? Por exemplo, eu vou dar uma pimenta para a carne. A carne diz assim, eu não vou confiar, isso aqui ele está querendo me envenenar, eu vou jogar fora isso daqui, olha, porque isso aqui, ou seja, isso é um comportamento paranoico, né? Então, isso aqui são alguns exemplos para a gente entender que existem muitas variações desses transtornos de personalidade. Tá ok? Ó, aqui alguns exemplos de transtorno de humor, como eu falei para vocês, né? Olha só a criança. Uma hora tá feliz, outra tá triste, outra tá feliz, outra tá triste. Sabe por que, gente, isso acontece muito com a criança? Porque ela não se vê como membro participativo da família. Ela, professor, como assim? Ela não se vê como membro participativo da família. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, gente, o pai e a mãe se organizam para viajar. Bora viajar? Bora. Sabe o que eles fazem com a criança? Pegam a criança e deixam lá na casa da avó. Pegam a criança e deixam lá na casa da tia. Não, a gente não vai levar a criança. Ah, vai ter um aniversário. Ah, vai a mãe e o pai. Deixa a criança com a babá. Deixa a criança com o avô. Deixa a criança... Ou seja, eles excluem aquele pequeno indivíduo do convívio familiar, né? Então, a criança ela começa a se ver como não parte daquele convívio. E, ó, gente, vou dar um exemplo para vocês. Isso acontece muito por aí, tá? A gente tem muito casos dessa forma, tá ok? Bom, aqui são classificações, né, maiores. Por exemplo, são os transtornos bipolar 1, 12, afetivos. Isso não vem ao caso, porque a gente não fala sobre esses em específico, tá? Mas eles vão estar aí para a gente entender. E aí, olha só, quando a gente fala da atuação da enfermagem, nós precisamos entender principalmente quando a gente fala de conduta de enfermagem, na conduta, na atenção básica, ou até na consulta dentro do ambiente hospitalar, a enfermagem ela já segue um padrão muito conhecido, que é aquele padrão que, por exemplo, nós já demos em algumas disciplinas, né? A gente já ouve falar que são, por exemplo, observação do sono e repouso, da nutrição, né? Se aquela criança está com risco para algum tipo de lesão, isso faz parte do diagnóstico de enfermagem. Já na nossa assistência, professor, mas essa criança ela tem um transtorno mental. Tudo bem, você vai acolher esse usuário, tá? Você vai, por exemplo, focalizar os sentimentos que aquela criança está expressando. Será que ela está com medo? Será que ela está ansiosa? Será que ela está preocupada com algo? Né? É muito importante que nesse momento da consulta, né, da assistência de enfermagem, o responsável, os pais, eles estejam presentes para a gente entender o que é que os pais nos dizem. Será que eles estão passando por uma situação que está preocupando essa criança? Será que essa criança, por exemplo, ela está aderindo a um problema que é dos pais e eles acham que isso também é responsabilidade minha, eu sou uma criança, mas tenho que me preocupar com isso e tudo mais? Então, é curioso, gente, é importante a gente falar sobre isso, porque eu repito, na atenção básica, a enfermagem, o enfermeiro, ele ainda é o profissional mais presente,
né? Ele é o primeiro profissional que mais esse paciente encontra dentro do contexto de saúde, né? Então, nós precisamos, com toda certeza, olhar para a criança e para o adolescente com uma forma como se eles fossem adultos e tivessem necessidade. Ó, será que ele tem preocupação? Claro que tem, né? Ó, será que ele está preocupado com os pais? Claro, existe isso, gente, né? Uma vez eu fiquei sabendo de uma história, eu acho que até eu contei isso no primeiro dia de aula, não tenho certeza, de uma mulher que sofria violência física do marido, né? Ele já tinha filhos, e um belo dia, quando ele agrediu ela, chamaram a polícia. E aí a polícia chegou lá, né, e prendeu, ele deu um mata-leão no cara, e os filhos viram aquilo, né? E a mulher tirou a denúncia contra o mesmo, e toda vez que as crianças escutam o barulho de polícia, eles falam logo para o pai: pai, corre, pai, te esconde, pai, cuidado. Ou seja, ficaram traumatizados, né? Criaram aquela perspectiva de preocupação por causa daquele evento, né? Ou seja, infelizmente, gente, isso ainda é também um resquício, né? Uma conduta muito comum na nossa sociedade, tá bom? Bom, olhem só, vamos a algumas observações gerais. Cada uma dessas doenças pode ser simulada, né, e precisam ser provadas e contestadas por condições médicas gerais, né, ou por abuso de drogas e álcool, né, pode ser causadas por problemas sociais, podem ser causadas pela violência, pela falta, né, de atenção, por exemplo, do familiar em relação aos cuidados, né, da criança. Então, a gente consegue pensar e entender que vários são os fatores que levam a criança ou o adulto ao adoecimento mental, tá? E a gente precisa entender que o profissional da saúde, que no nosso caso é o enfermeiro, e os próprios pais possuem um papel fundamental na identificação desse comportamento, tá? E se a gente deixar isso para muito depois, não, meu filho vai mudar quando ficar adolescente. Não, ele vai mudar quando fizer tantos anos, né? A gente não vai ter uma chance menor de obter sucesso, né? Quanto maior foi o tempo em que ele não recebeu atendimento, maiores são as chances dele não conseguir modificar, tá? Alguém tem alguma pergunta, gente? Não, professor. Não? Tá Tranquilo, bom. professor. Então, olha só. Tá, perfeito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos ter, eu tenho uma próxima aula que é sobre depressão não, sobre o surto psicótico e o suicídio envolvendo a criança e o adolescente. Na nossa aula de suicídio, né, que a gente vai falar de risco de suicídio, a gente também tem uma atividade para fazer. Não tem como eu antecipar por aqui, porque é uma aula grande também. E aí eu também, como quero fazer atividade, eu prefiro deixar ela para ser presencial também. Então hoje nós vamos concluir a parte de saúde mental até aqui, tá? Então a gente vai ter uma aula reduzida e na próxima aula nós vamos falar sobre suicídio e fazer mais atividade avaliativa. Então por hoje nós vamos ficar por aqui. Esse slide já está na plataforma. Quando for segunda-feira, eu vou colocar essa gravação dentro do sistema. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, professor. Tudo certo. Não? Então tá, gente. Então olha só. Eu vou tirar aqui o espelhamento, tá? E vou pedir para vocês o seguinte. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem falar sobre qualquer coisa que envolva
essa é a nossa perspectiva de saúde mental, podem me procurar lá pelo WhatsApp, tá? Eu vou falar uma outra coisa para vocês, que é o seguinte. Tem muita gente, pessoal, que quando a gente fala sobre saúde mental, principalmente na última aula, que foi presencial, fica muito preocupado com o seu comportamento, fica muito preocupado com os filhos, com o que fala para os filhos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não usem essas aulas para conceituar se está errado o que vocês vivenciaram como crianças, ou se vocês são errados com os filhos de vocês. As aulas servem apenas para dar um ponto de observação sobre várias coisas, tá? Então, tem gente que fica, às vezes, preocupado, com medo, por algum motivo, mas não fique dessa Professor? forma. Pode falar. Inclusive, quando eu estava fazendo meu curso técnico de enfermagem, eu tive que estagiar nessa área, né? Eu não me lembro, parece que é Renato Machado, é um hospital que... É o Mário Machado, né? Isso. Aí eu fui para lá. Sim. Aí a gente conversa muito, né, com os pacientes. E tinha um aluno de enfermagem da UEPA. Aí ele tentou suicídio, né? E ele falou que ele começou a ficar depressivo depois que ele começou a estudar sobre saúde mental. Aí tudo aquilo foi Sim. entrando na cabeça dele, que ele começou a ficar deprimido e foi que ele tentou, de fato, o suicídio, né? Aí eu fiquei pensando nisso, né? Que muita gente não tem essa cabeça, às vezes se deixa levar e acaba ficando deprimido por causa de tudo isso que está escutando. Aham. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês também que é importante, né, a gente falar, que é o seguinte. Gente, a gente é muito preocupado com a nossa saúde mental, mas a gente pouco valoriza a nossa saúde mental. A verdade é essa, sabe por quê? Porque tudo que nos ajuda a melhorar, por exemplo, eu gosto de dançar, eu gosto de praticar um esporte, eu gosto de passear. Às vezes a gente se ocupa tanto com as coisas da vida que a gente esquece de viver para a gente. A gente muitas vezes quer ficar vivendo para as necessidades, né? Trabalho, estudo, criar filhos, fazer aquilo e tal coisa, passar no vestibular. E aí a gente esquece que, por exemplo, ver um filme te relaxa, que tomar um sorvete te relaxa. E quando a gente esquecer disso, vocês podem ter certeza que rapidamente vocês vão adoecer mentalmente. Tá bom? Certo, professor. Então, tá bom, gente. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Tenham um ótimo dia. Aproveitem o final de semana de vocês. Inclusive, vão lá aproveitar, ter um pouco de saúde mental, né? Que isso é muito importante pra gente, tá bom? Tá bom, professor. Bom dia. Então tá, gente. Um bom dia, um grande abraço para vocês. Igualmente, professor. Bom final de semana. Obrigado. Tchau, tchau.